Quando afunda um barco, não é a água que está em volta, é a água que está dentro. É a mesma coisa na nossa cabeça. O que nos afunda é o que está dentro da nossa cabeça, não o que está externamente. Faça a sua vida ser incrível e não terceirize isso a ninguém. Porque às vezes as coisas, os problemas, eles vêm muito embrulhados. Olha tudo que você passou, mas você não estaria aqui se não fosse esse percalço. A gente está num tempo em que as pessoas valorizam a experiência. Sim. É uma coisa que eu tenho comigo, a vida não é o que a gente conquista, é quem a gente se torna. Esse, pra mim, é o que mais vem na minha cabeça. Quem a gente se torna em cada processo. Sucesso é quão alto você consegue saltar quando está no fundo do poço. Olá, pessoal, e hoje nós estamos aqui num episódio muito especial. Eu pensei assim, meu Deus, eu estou nervosa hoje para eu entrevistar essas duas feras que eu sou fã e admiro muito o trabalho. Gente, pega papel, pega caneta para vocês aprenderem hoje, porque vai ser uma aula. Eu tô aqui com o Rodrigo Mussi, que ele é apresentador, empresário, um fenômeno, e com a Luciane Prado, que é da Abra Assessoria. Gente, a gente vai ter um papo aqui muito legal, só que primeiro, sejam bem-vindos. Gente, eu tô aqui até nervosa já de estar aqui com vocês duas feras. Muito, muito obrigada por ter aceito aqui o convite, viu? Eu que agradeço, Sofia. O convite, a gente estava falando de você, falava, né, a Luciane, pessoas, tem muita gente fã, admira muito o seu trabalho. Quando a gente conhece mais você, admira cada vez mais. Pelo livro, pelo que você sabe, pelo que você conhece, e quantas pessoas se espelham em você. Então é um privilégio nós estar aqui. Ela falou antes aqui no começo, nossa, eu sei que a agenda é lotada, é legal você ter vindo. Eu falei, não, é lotada, mas você era a prioridade, a gente tá aqui. Nossa, gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, porque eu sei o quanto é corrido essa semana, então tá mais ainda, né? A gente vai falar o porquê, que eu li e falei, meu Deus, vai começar o Big Brother ainda, como que eu marquei aqui bem numa agenda complicada. E Luciene, muito obrigada. Agradeço muito o convite. O Rodrigo já chegou aqui contando que eu sou sua fã. Então obrigada. Não dá para esconder, realmente admiro o seu trabalho. Acho que você é uma referência para nós, mulheres, do mercado imobiliário, do mercado financeiro. E você inspira muito todos os dias, né? Não terceirize, não é isso? Não terceirize só ninguém. Não terceirize. Então, é um prazer estar aqui com você, Sofia. Obrigada, Luciene. E eu queria que vocês se apresentassem, Rodrigo, assim, para quem olha e fala assim, poxa, quem que é o Rodrigo? Como que você virou esse fenômeno do Rodrigo Mussi? Fenômeno, não sei se eu sou, mas eu sei que eu tô tentando. Sim. Eu trabalhei em banco do garoto, eu entrei como estagiário aos 17, 18 anos, no primeiro ano de faculdade. Ralei pra caramba, tal. Olha que legal, né? Em 2008, 2009, a Luciane foi minha gerente. Eu fui como se fosse estagiário dela, assistente dela na época. Gente, são 3 aqui trabalhando em banco. Olha isso, era de área financeira, adorei. Eu ralei pra caramba na época, porque ela era brava e chata, tô falando isso agora. Mas aí, cara, desde sair do banco, fui morar na Austrália, fui pedreiro, lavei louça lá, fiz tudo, né? Tudo que é de trabalho diferente. Voltei, entrei como trainee numa indústria farmacêutica e trabalhando, né, aqueles caras que entram de malinha nos médicos para entregar remédio, parte técnica, e depois me inscrevi no Big Brother e inscrevi mesmo. Como que foi essa inscrição? Não, porque assim, de verdade, não é briefing aqui, não teve assim nenhuma conversa antes. Como que é? Não é carta marcada? Não. Não, porque eu sempre tive essa curiosidade. Não sei se vai ser agora ou se era antes, mas no meu não era. No seu não foi? Não, era seleção mesmo, entrevista. Eu fiz 7, 8 etapas. O que passou na sua cabeça de falar assim, nossa, vamos me inscrever no Big Brother? Não, o que acontece? Eu tenho uma... Quem me conhece muito a fundo, eu não sou muito de abrir, mas eu tenho uma dificuldade de familiar muito difícil, né, desde garoto. Então, desde os 18, eu lembro assim, que um mês eu pagava faculdade, no outro mês eu pagava aluguel de apartamento, que eu morava sozinho. E eu ficava revezando, ficava devendo um ou devendo o outro, todo mês. Então, assim, ao longo da minha vida, vendas me salvou muito, depois a gente chega lá. Mas eu sempre fui de estudar para onde eu vou. Então, tem hora que eu chegava assim, na indústria farmacêutica, ganhava meu salário ali, legal, mas eu morava de aluguel, não tinha percepção de comprar um apartamento, né? Por mais que a gente fazia a conta, me ajudava muito, mas não ia. Aí comecei a estudar. Brinquei, ainda ganhar na Mega Sena, acho que não vai ser difícil, né? Aí eu vi que as pessoas que estavam fazendo Big Brother tinham oportunidade. E eu acredito em mim. Nesse sentido, não de ser famoso, sendo bem sincero aqui, não é a fama, mas eu queria uma oportunidade.
E aí eu me inscrevi. Me inscrevi, tipo, na verdade, quando você vai se inscrever no Big Brother, você tem que dar sorte que a sala de São Paulo tá aberta. Tipo, sei lá, e se inscrever. E toda hora tava fechado porque lotava muito rápido. Era 5, 10 minutos. Só que numa madrugada eu não consegui dormir. Aí eu acordei 3 horas da manhã. Falei, vou lá no computador. Eu tinha um computador lá, tal, da minha empresa. Fui lá. Nossa, tava aberto. Fui lá e me cadastrei. Era 4 horas da manhã, sei lá. Morrendo de sono. Mandei lá 70 perguntas. Esqueci. Isso foi em março, abril, não lembro. Toquei a vida, trabalho normal. Dia 1º de outubro, eu tava em reunião distrital da minha empresa lá, a galera toda reunida em Campos Jordão. Tocou o telefone, 021. Eu tava em reunião, assim, igual a gente tá aqui numa mesa. Aí eu falei, aí eu atendi e falei, oi, tudo bom, André? Aqui é tal pessoa da Rede Globo, aqui do Big Brother. A gente mandou um e-mail pra você faz 10 dias pra você participar da seletiva. Você até agora você não respondeu o e-mail. Você ainda quer participar? Isso era uma sexta-feira. O último dia você é segunda-feira. Óbvio que eu quero, eu não vi e-mail. Eu não tinha visto e-mail, eu não era de ver e-mail. Aí eu não vi e-mail. Aí eu só vi o e-mail da empresa, eu não vi e-mail pessoal. Não era muito de ver e-mail pessoal. Nossa, lógico, segunda-feira, óbvio, estarei. Não era, na época era online ainda por causa tava pra acabar com a pandemia, E aí eu fiz a primeira entrevista, só que eu estudava etapa por etapa. Mesmo não é muito falado, mas eu pegava takes dos participantes que fizeram pro podcast, eles falavam poucas coisas, uma palavra, uma frase, eu pegava e anotava como é que era. E eu sabia que o Boninho queria alguém que joga, alguém que vende. E aí foi até a cadeira elétrica com ele lá. Aí foi no Rio de Janeiro com ele, o Boninho, os diretores em volta. Ele massacra mesmo, mas o massacre primeiro é uma entrevista de emprego, né? Quem trabalhou em banco? Quem trabalhou em banco? Qual que é seu difícil, né? Eu falei assim, eu brinquei assim, você não sabe que é gerente de banco, Boninho. Você aguenta tudo. E aí foi que foi. E aí eu percebi que uma coisa do Big Brother não era ganhar pra final, faz diferença, legal. Mas é como você sai do BBB que te faz grande. E é essa chance que eu precisava. Eu entendi que o Big Brother não era o fim, era o meio. E era o meio que eu precisava. E aí foi quando, independente de quando eu saísse, se ganhasse ou não, eu sabia que eu precisava dessa oportunidade e eu abracei de todas as maneiras possíveis, porque era a minha chance da independência financeira, que era um sonho de garoto, mas é um sonho não porque de ostentar, não é isso não, mas é... Cara, de vida eu mesmo. falo para as pessoas, se der alguma coisa errada na minha vida, eu não tenho pra onde ir. Tô falando, amigos eu tenho, óbvio, tenho, mas não é isso, não é a mesma coisa. Sim. E então, eu e eu. Sim. Quando eu falei isso na cadeira elétrica, o Boninho falou assim, eu falei que eu queria independência financeira, ele falou, mas se der errado? Aí ele falou, porque 90% das pessoas dá errado assim, financeiramente. Sim. Eu falei assim, Boninho, eu não tenho opção de dar errado. Falei isso pra ele. Se eu acordo e saio de casa, eu tenho uma opção, dá certo. Não há chance de dar errado. Não tem pra onde eu ir. Tem que dar certo. Eu lembro que impressionou. Ali eu senti que eu entrei, né? Tudo é estratégia, né? Pra gente olhar e querer muito, né? Eu queria muito. Eu queria muito, muito. Porque ali eu falei, a minha chance, a maior chance. E como que é essa experiência de você não ter celular? Eles te põem lá no hotel. Eu lembro esse no confinamento, acho que foi dia 8, dia 9 de janeiro. Aí fiquei 8 dias confinado, sem nada, só você, o quarto e um livro. E olha lá, não tem televisão, não tem nada. E você fica lá, já fica louco ali, né? Você já fica... Ali é pra isso mesmo. Já pra entrar na tensão. Aí todo mundo já entra na tensão mesmo, eufórico. E o Big Brother é aquele ali mesmo, cara. Não tem ajuda, não tem nada de errado ali. Não tem nada de diferente. É aquilo que você assiste, não tem ajudinha, não tem nada. É cego. A gente não tem noção de nada que tá acontecendo aqui. E quando você saiu, que você olhou essa dimensão, como que foi voltar pra realidade? Assim? Eu não tinha noção do tamanho do Big Brother. Quando eu saí, eu tive noção. Um pouco de noção ainda. É gigantesco. O Big Brother, eu não sei até quanto tempo vai durar. Você sabe que as coisas, né? Alto e baixo. Sim. Mas eu peguei uma época que assusta o quanto é conhecido. Por exemplo, eu fui fazer um blog, eu saí publicidade em Manaus, tinha 6 mil pessoas esperando no aeroporto. Coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu ia pra cidades, Recife e tal, era multidão, assim. E eu falei, mas eu sou só o Big Brother, tipo assim, não sou cantor, ator, sou nada. Mas é o Big Brother, ele te faz esse fanatismo pela galera. É muito louco. E mudou. Como que você colocou no eixo a sua vida de apresentador para você colocar assim, poxa, agora eu preciso... Você entendeu um branding? Como que foi essa virada? A virada
E ainda tive um percalço ainda nessa virada, né? Um mês depois desse sonho quase... Tipo, não tava se realizando, tava ali, vivendo aquele momento de um garoto do interior, né? E do nada eu ia nos lugares que eu não tinha dinheiro nenhum pra comprar, ganhava roupa que eu nunca teria dinheiro pra comprar. E eu tava vivendo um sonho. Eu tava vivendo um sonho. Aí veio o acidente, um mês depois. E ali foi a maior guerra emocional da minha vida. Eu tenho certeza absoluta. Nossa, foi muito. Foi porque, cara, você para e fala, a hora que eu tô conseguindo, talvez eu tenha a chance de conseguir ver um percalço desse. E o problema, eu falo para as pessoas, morrer ou viver é da vida. O problema é quando você acorda com sequela. E eu acordei com sequela. Não sabia se enxergar, não sabia se voltar a andar. E aí o seu desespero bate. E aí você fala, caraca, e agora? Mas ali foi uma luta, e eu achava que sucesso, se eu falar para as pessoas, que o sucesso era aquilo quando eu saí do Big Brother. Nossa, agora vai ter minha vida. Sucesso é quão alto você consegue saltar quando você está no fundo do poço. Sim. Isso é sucesso para mim. E ali eu tava no fundo do poço. Nossa, então foi muito forte. Mas ali, lutei emocionalmente. Sim. Umas coisas não voltaram mesmo, o olho esquerdo embaçou de vez, metade do olho esquerdo, não voltou, mas eu acostumei, o cérebro é muito louco, né? Você acostuma. Voltei a andar e tal. Muito grave, né? No terceiro dia os médicos iam dar morte encefálica a mim, né? Eu tive reação. E aí voltei. Voltei assim, 30 dias em coma, mas foi forte. E nisso, com todo esse percalço, eu falei, eu fui. Eu vou lutar, não vou desistir. E a Globo, na época, me deu a chance de fazer uma oficina de talentos da Rede Globo de apresentador. Eu aprendi com os maiores lá, né? Sim. Eu falei, cara, eu gostei. E aí veio um programa Café com Mousse. Aí quem contratou foi o TikTok. O TikTok fez lá dentro. Aí entrevistei grandes nomes. Primeira vez que eu tava entrevistando, eu tipo, Giannichini, que eu assisti pela novela. Eu falei, caralho, o cara é galã mesmo. É bonita. Aí foi indo, tipo, nomes gigantes que eu assisti pela internet, tava lá na minha frente. E eu conversando assim, caraca, eu tô entrevistando o cara. No dia a dia, né? E aí foi. E aí veio o Kawaii, que é concorrente ao TikTok, me contrata. Há 1 ano de contrato, agora renovamos, agora a gente vai voltar ao Almoço de Climão. Foi uma audiência nossa. E eu vou me colocando, tô indo. E aí hoje dou palestra, né? As empresas que me contratam para publicidade, me contratam para palestra interna, foi umas reuniões que a gente fez. E eu tinha um sonho, assim, eu acho que esse mundo da internet maravilhoso. Mas você tem que... eu queria uma coisa para mim. Tipo, uma coisa que eu estudei, não que isso não deixe, né? Mas estudei muito, trabalhei muito, tenho um conhecimento muito grande nesse meio. E eu pensei uma coisa comigo, eu até anotei aqui, ó, eu anotei o que eu pensei aqui. Saber surfar a onda do momento pode ser perigoso, mas se colocar doses de controle em algo consolidado pode ser genial. Olha... E é isso. E é isso que eu anotei, isso que veio na minha cabeça, eu anotei, entendeu? Que a onda do momento pode ser perigoso. Sim. Mas se você colocar doses de algo concreto, pode ser genial. E é um fato. E esse é o meu concreto, que eu sei, conheço, entendeu? Porque a onda do coisa, eu tô surfando, mas eu sei que é perigoso. E tem uma coisa bacana nesse trecho da história do Rodrigo, que eu trago muito para mim, para quem está perto de mim, quando fala sobre ser uma pessoa estratégica, não terceirizar, enxergar né, a oportunidade das coisas. Quando o Rodrigo foi contratado pelo Kawaii, vou contar, pode contar esse pedacinho? Eu acho muito bacana, porque era um período de férias, de ano novo, todo mundo viajando, e ele foi convidado para participar de um podcast, de um programa, bem nessa semana. Dia 3, dia 4, assim, convite veio dia 3, pode estar lá até dia 7. Sim. Pra participar. E assim, comecinho do ano, todo mundo naquela vibe, o Brasil só funciona depois do carnaval. Aquela coisa que é pegadinha, é cilada. E o Rodrigo, muito embora ele tá nessa, né, assim, ficou famoso pelo Big Brother, muita gente não sabe, mas ele tem um lado estratégico, empresarial muito forte. E quando veio esse convite, ele antecipou o fim das férias dele, voltou para São Paulo. Fernando de Noronha. Aí eu ia ficar até dia 12 em Fernando de Noronha. Aí veio essa, falou, Rodrigo, mas tem que estar aqui até a entrevista. Eu falei assim, mas a entrevista é aonde? Perguntei. No escritório do Kawaii. Falei, minha chance. Aí foi minha chance. Falei assim, minha chance. Então tá, eu vou adiantar o voo. E ele adiantou o processo, voltou para São Paulo.
participou. Mas nem e presta ali... atenção na entrevista, mas o negócio é assim, quem que manda aqui no Kauai, né? Não, aí ele, dentro disso, daquela oportunidade, ele conheceu algumas pessoas ali dentro e logo depois acabou que surgiu o convite para ele ter um programa também ali no Kauai. Mas, assim, o que eu acho interessante nessa história, eu falo para as pessoas, é isso, é você não perder as oportunidades, porque às vezes depois eu vou, olha, agora não dá, porque eu tô aqui de férias, agora não dá. E depois fica reclamando de tudo. Por isso que eu falo todo dia. Tem uma frase que eu falo todo dia, que a Luciane colocou, faça a sua vida ser incrível e não terceirize isso a ninguém. Sim, porque às vezes as coisas, os problemas, eles vêm muito embrulhados. Olha tudo que você passou, mas você não estaria aqui se não fosse esse percalço. Então, é como que você reage a eles. Você poderia estar em Fernando de Noronha e hoje está reclamando porque não tem oportunidade. Se não tem uma oportunidade, cria. Se a porta não abre, você arromba a porta. Sim. Exatamente. Constrói criar uma oportunidade. Quantas portas eu nem tive? Eu nem tive. Você criou porque, uma porta. Porque eu não sou herdeiro. Eu entendo muito bem o quanto você... Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, eu não tinha nem porta para abrirem para mim. Porque quando você não tem uma pessoa que indica, praticamente você é filha de quem, né? Né? É o que, infelizmente, é o que acontece. Sim. Mas eu não fui vitimista disso. Então, eu não tenho a porta para abrir, construo. Exato. Perfeito. Construo a minha. Se ninguém abrir para mim, eu construo a minha porta. Eu falo assim, uma coisa. Eu não ganhei, eu conquistei. É uma grande diferença. É uma grande diferença. Eu não ganhei, eu conquistei. E eu tô aqui ouvindo e eu gosto muito de aprender. Por quê? Porque é uma experiência que eu nunca vivi e eu acho admirável a inteligência emocional. Sim. Você tá num programa com uma exposição dessa, não surtar, porque a inteligência emocional é muito importante. Muito importante. Depois você passar por uma experiência dessa o correto é dizer o quê? Quase morte, né? Porque você teve praticamente uma morte cerebral. Visitei. Quase visitei. Quase. Então, você ter a vida hoje e ser tão grato são pontos que às vezes a pessoa tá aí, ela Mas, não Sofia, agradece. tem coisas que eu posso te falar. Com toda a liberdade do mundo, não daria se não tivesse pessoas que foram anjos da minha vida. E teve pessoas anjos da minha vida. Eu não fiz sozinho. Sim. Teve pessoas que apareceram em momentos difíceis, mas não para, Rodrigo, vem aqui, te apoio, mas de um jeito, com carinho e com trabalho, fez as coisas acontecerem. Aí você saiu, teve um acidente, como que foi esse depois para você estruturar? Porque isso é um ponto importante. Eu falei assim, é assim que eu vou enxergar, é assim que eu vou viver a vida que eu queria, enxergando desse jeito. Eu falei, não vou desistir, vou continuar. Mas eu pedia todos os dias, assim, hoje eu não peço, falei até no teu podcast que eu vi lá da Oprah, lá que ela falou, e é real, tipo, se eu não oro todos os dias, tipo, Deus, me dá mais trabalho, quero isso, quero aquilo, quero dinheiro, eu oro todos os dias, Deus, quando eu sair de casa, use a minha vida pro lado bom, me usa para impactar a vida das pessoas, seja falando, abrindo a boca, dando bom dia, financeiramente, mas me usa para fazer diferença na vida das pessoas, porque eu mais falo, tem minha empresa aqui, tem as coisas, óbvio, financeiramente mudou minha vida, mas não tem graça se você não sente que vidas através da sua é impactada. Não tem graça. Se você não multiplicar aquilo, né? Não tem graça. Porque tem pessoas que impactaram a minha vida. Sim. Eu posso falar desses dois aqui, são meus sócios, mas sim, tem um outro garoto, o Gustavo, tem algumas pessoas, a Manu, que são pessoas que fazem uma enorme... Tadinho, eles nem têm noção da diferença que fazem na minha vida. Um dia talvez eles tenham noção, mas hoje eles não têm noção. Que se não fosse eles, com certeza não teria chegado, conseguido. Deus me colocou anjos, assim, impressionante. E Deus, assim, eu falo, Deus não... Ele não assim, ele age na grandeza, mas não é na grandeza, assim, Rodrigo, vou te dar... Não é isso. É pequenos detalhes. É umas coisas que você não consegue nem enxergar. E faz diferença, assim. Então, eu sou grato imensamente. Eu não sou nada sem essas pessoas. Eu não seria nada sem essas pessoas. E você ter esse coração de gratidão, Rodrigo, já mostra o porquê que você está aqui. É verdade. Né? Aonde você chegou, sabe? Porque eu vejo e eu me vejo muito em você quando você fala isso, porque as pessoas, elas olham a vitrine. Sim. Mas para você chegar ali, tem tanta gente tão importante, Tem. né? Do que tá fazendo ali. E eu sempre falo também, assim, da minha equipe, o quanto são especiais para mim, momentos que a gente olha e a gente nem se vê, às vezes, daquele tamanho. A equipe, não, olha, isso daqui tá muito bom. Você tá olhando e fala, meu, isso aqui tá horrível. E o quanto tem outro olhar, tem outro viés. Então, parabéns.
E aí, não, quando a gente fala que quer mais, é muito, muito legal que passou. Eu tava muito bem, assim, esse ano. Assinei com a Paula Matotti, que é da Band, agora foi pra Record, aprendendo com mulher de TV, 20 anos de TV. Tava muito legal, os contratos estavam maravilhosos. Mas eu cheguei e falei, não, quero mais. Aí eu cheguei nela, ela já tá trabalhando pode falar o nome de banco aqui? Pode. Na XP. E aí, cara, vou ser mais sincero possível, tá? Aí, eu lembro, cara, trabalhando em banco, tadinha. Puta, marido dela, um filho dela, lá do interior, cidade dos mesma cidade que eu, a minha. E aí, ganhando seus, não sei, tá 8, 10 mil reais, 7 mil, sei lá. Mas assim, pra uma família e tal, não consegue... Você consegue ter acesso a algumas coisas e outras não. Sim. Aí eu cheguei nela, falei, Lu... E aí eu pensei em, sei lá, investimento e tal. Ela falou, não. Ela trabalha no mundo do investimento. Eu nunca vi alguém também financeiramente que sabe tecnicamente como ela. Aí eu cheguei nela e falei assim, vamos abrir um negócio nessa parte de dinheiro, tal, de investimento. Falou, vamos começar com outra coisa que eu entendo do mercado. Crédito imobiliário tá muito forte. O imóvel no Brasil vai ser sempre forte. E ela falou da facilitação e tal, começou a estudar. Falei, vamos montar então? Vamos montar. Montamos em agosto, setembro. Começamos a operar. Comecei a operar. Que legal. E foi 2 meses que a gente não imaginava, né? Foi assim, e a gente tá fazendo... Eu não lancei nas minhas redes, eu não falei... A imprensa, por exemplo, a Rede Globo vai lá na minha casa... Porque eu comprei um apartamento agora ali em São Paulo, muda agora, que uma semana, 2 semanas. A Globo vai lá, porque eu pegar um apartamento, tal, e a Globo quer que eu... Aí talvez eu lance a empresa, mas eu não lancei ainda. Ela tá, tadinha, ela e o Renato tá na... Isso é bom, é o trabalho no rolo, né? Porque eu falei que a gente queria criar um negócio sustentável. Sim. Vamos se preparar primeiro. Sim. Pô, site, Instagram, tudo. Sim. E aí a gente faz. E aí, cara, posso dizer... O sorriso dela todos os dias, que eu falo que eu amo sua irmã pra mim... Mudou, sei lá, não sei se vai dar certo. Mas só de ver o sorriso, já é foda. Vai, sabe por que dá certo? Porque a gente tá dedicado a dar. Eu sempre falo assim, tem um alfabeto inteiro para fazer o plano A dar certo. É só não desistir dele. E tudo vocês têm, o comprometimento, o carisma, a gratidão. Isso para serviço com a outra pessoa é muito importante. Né? E me explica um pouquinho, Lu, dessa empresa. Como que a pessoa ela precisa de um financiamento? Gente, vocês não estão entendendo. Se você não financiou ainda, eu vou contar uma coisa. Eu já tive alguns apartamentos e já passei por vários financiamentos. Porque naquele upgrade, né? E eu tenho empresa fora aqui, eu tenho muita experiência com isso. E o que vocês propõem de facilitação, porque as pessoas não têm ideia o quanto elas pagam de... condomínio, depois que assina, até da baixa de hipoteca que realmente é seu. Então, se demora, você tá pagando e você ainda não tá no apartamento. E demora, né? E se você não tem uma assessoria como a de vocês, que é ágil, demora muito. Então, explica um pouquinho, Lu, como que tem sido essa jornada em termos práticos para quem tá assistindo e fala assim, poxa, eu preciso de um financiamento, eu comprei. Eu preciso agora de ajuda. Para onde que eu vou? Porque as pessoas... Não é tão simples como as pessoas acham. Vou lá falar com a minha gerente, vejo se tem o crédito, e aí? Exatamente. Até antes de ela começar, pode falar. Mas assim, o que a gente quer? Cara, eu fui vendedor. O que a gente quer menos é trabalho burocrático para vender. Sim. O que a gente faz é exatamente isso pro corretor. Porque é trabalhoso. É trabalhoso. E é um corretor, mercado arcaico. O corretor começa assim, entregar o cliente. Sim. E a gente faz... toda a rolagem ali do processo com ele, sem... Ó, o corretor chega aqui, ó. O corretor tá aqui, ó. Pode vender. E para você que é corretor, você sabe que você só recebe a comissão se a pessoa às vezes não tem entrada quando paga ali o financiamento. Então, assim... Boa, Sofia. Eu sei, sabe por quê? Porque eu sei toda a jornada. Eu fui corretora campeã. Então, assim, toda essa jornada pro corretor, que às vezes ele tá ali esperando aquela conta pra pagar algo e não sai o financiamento. Gente, tem até os meninos que falam, meu Deus do céu, vai lá o corretor no cartório, vai lá o corretor. E se você não tiver uma assessoria pra garantir isso, demora. Demora sim. E muitas vezes você acaba, se o cliente, primeiro que o cliente ele não tem que saber do processo, ele não tem que saber do mercado, a gente é que precisa dar essa consultoria. E aí eu acho que tem 2 pontos. Primeiro, para o corretor em si, que ele está ali fazendo uma venda, prestando um serviço de qualidade, e se ele tem um escritório parceiro, um escritório de facilitação de crédito parceiro, existem pesquisas, existem dados sérios já que comprova que o corretor que tem uma assessoria
né? Em parceria, ele vende mais. Claro. 30% mais. Então, não é qualquer coisa. Claro. Então, esse é o primeiro ponto. Só E aí, um adendo aqui para você, corretor. Não adianta você vender o apartamento e não deu certo ali o financiamento. Você fala assim, não é problema seu, é seu. É seu. Porque o cliente, ele não sabe que lado que é o quê. Exatamente. Né? Então, você ter pessoas... E eu sempre falo muito da conexão. Sim. Porque para os meus negócios, para dar certo, eu tenho os parceiros certos. É perfeito. Se você não tiver o parceiro certo, Não vai. a experiência na jornada fica horrível e você perde o cliente. Sim. Então, você não pode ser um vendedor de uma venda, porque essa venda gera muita conexão. Exatamente. Como não também. Exatamente. Então, isso é muito A gente está importante. num tempo em que as pessoas valorizam a experiência. Sim. Tanto que se você vai tomar um cafezinho, sei lá, de repente, num ponto estratégico do Rio de Janeiro, você vai pagar 10 vezes mais caro naquele mesmo cafezinho, simplesmente porque tem uma vista, tem um clima. Então, a experiência conta muito. E na experiência do financiamento imobiliário, muitas vezes aquela pessoa, ela vai ter uma ou duas experiências na vida comprando um imóvel. É um sonho. É um É um sonho. sonho. Tá A realizando média um do sonho. brasileiro é 1,5 ponto um pelo outro. Então, você imagina, você vai participar de 30 anos, a pessoa vai entrar na casa dela e lembrar de você. Lembrar de você. E aí, às vezes, a pessoa se... Poxa, mas se aquele cliente, ele só vai passar, de repente, uma vez, mas ele é a boca que vai divulgar o seu trabalho como corretor, o seu trabalho como... A confiança que você como passa imobiliária. pro cliente Exatamente. é a mesma confiança que ele vai passar para quem ele está falando. Sim. Isso é fato. Fato. Então, ter um escritório de correspondente bancário, de facilitação de crédito do seu lado, enquanto corretor, faz muita diferença. Sim. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente entra também na questão que o cliente final, como eu estou dizendo, a experiência conta muito. Então, se você pensa, poxa, fala para o cliente, agora você vai no banco e procura a sua proposta de crédito. De repente, o cliente tem conta num banco e aquele banco não está com a melhor taxa. Sim. E hoje a gente está falando a taxa de juros está alta. Se você larga o cliente aí para o mercado, ele vai no banco dele, o gerente muitas vezes não tem interesse em fazer aquele produto, porque é um produto difícil. De meta também. A gente foi gerente de E banco. meta, eu fui gerente de banco, eu posso falar. Tudo é meta de produto. Eu também, com propriedade. Você tem a meta ali, oferece isso daqui. Quantas a gente não E ligou o pra crédito imobiliário na cliente? época dava trabalho pro gerente. Não, na Nossa, eu época, falei, nossa senhora. Dá muito Dá trabalho. muito Aí trabalho. o gerente não quer, porque não faz parte da meta dele, né? Não faz parte. Exatamente. E fica lá, ó. E fica lá. E aí Exato. vem o cliente, procura, o gerente às vezes não dá conta e você perde a venda. O corretor, a imobiliária, perde a venda porque aquele cliente volta com a negativa, não conseguir aprovar. Então, é importante, antes do cliente... E outra coisa, né, Sofia? Às vezes o cliente fala assim, mas se o cliente não conseguir, ele volta aqui, aí eu tento ajudar. Mas aí é tarde demais, a venda já esfriou. O momento mágico... Caiu a venda. O momento mágico. A venda é emocional, não é? Então, o momento mágico já passou. Então, é importante ter essa assessoria. O nosso compromisso, quando a gente desenhou uma empresa junto, e como eu falei, o Rodrigo, ele é super estratégico. Então, eu trouxe essa visão, claro, de que eu estou mais presente no mercado financeiro, já trabalhava com um processo de financiamento imobiliário, mas o Rodrigo também falou, Lu, eu entendo que o que a gente precisa priorizar, e a gente fechou nisso, nossa empresa precisa ser conhecida pela agilidade dos processos. Então, Sofia, hoje, assim, o corretor entrou em contato com a nossa... Entrou em contato no nosso WhatsApp, telefone. Nós temos o simulador também, então o site disse. simula tudo. Isso que eu ia falar, porque se você tem um semanal... Ontem eu gravei um podcast, que eu gravo um semanal de 5, 10 minutos respondendo dúvidas. Sim. E eu expliquei da alta de juros e qual o momento agora de financiar. Porque às vezes o corretor ele não sabe fazer essa conta. Se você tem um simulador de vocês para uma assessoria, eu ligo e falo, olha, ô Rodrigo, como que eu faço isso daqui? Quanto que tá essa taxa? Porque eu preciso fazer a conta no valor venal do apartamento para ver se aquela negociação faz sentido. Perfeito. Porque às vezes a pessoa fala, não vou comprar porque a alta dos juros tá alto os juros, mas ele tá comprando num preço que o imóvel tá mais baixo e mesmo os juros altos vale a pena. Então, se você sabe quanto que é e como faz essa conta, quando você tem um parceiro certo. Porque se você não faz noção Você que tem vai a perder. taxa de juros, que tem o seguro, que tem uma série de coisas, e tá tudo claro, você tem que mostrar isso pro cliente, tá tudo certo. Você negocia para comprar com uma taxa de juros certa, mas você tem que ter uma assessoria aqui. Exatamente. Porque senão você não sabe fazer isso. Não sabe. Não sabe. O nosso simulador, Sozinho, por exemplo, o o corretor não pode visitar... Estou visitando com um cliente agora apartamento. Na hora, ele pode entrar e fazer o simulador. O pro cara, próprio só para corretor? O próprio corretor. Simulador Isso na hora. é muito bom. Então, a gente Então, tipo assim, ele fica quente o negócio, assim, pro cara já E ter uma vocês noção. conseguem ver, por exemplo, você é correntista de tal, sua taxa em tal banco. Ele vai puxar
as taxas de todos os bancos. Não, mas de acordo com o segmento do chega cliente. para vocês, por exemplo, eu sou correntista em 3 bancos. Sim. Então, você vai ver a taxa quando chega para vocês, que ele fez a simulação, grosso modo, soube fazer a conta, e aí para chegar no próximo passo, vamos fechar, comprei aqui, preciso financiar agora. E ainda para vocês tem toda essa os juros ali, é o bruto que está nos bancos. Sim. Óbvio que quando chega pra gente, pode ser que os juros caia, porque aí já vai ver se é cliente, relacionamento, você faz tá. a conta. Aí deixa que a gente faz isso pro cara. Sim. Então, assim, vamos lá, aqui, aquela lá, dando um exemplo, tá 11% ao ano, 12% ao ano. E aí a pessoa, coube. Veio pra gente, pode ser que caia ainda mais por causa desses benefícios que a gente tá falando de ser cliente. Então, pela segmentação. tem muito benefício nisso daí, mas pelo menos já entra. E é o que uma vez você falou, né? Não adianta eu, como corretor, querer vender um apartamento de 1 milhão para você, e se você já consegue financiar... O potencial de crédito é 700. Cara, você já vendeu... Você vai lá visitar com um cara 1 milhão, você vendeu o sonho para ele, você vai vender como agora de 800 mil para ele? Não vai. Então, já perdeu. Exatamente, mas já ele já vai com isso na cabeça, entendeu? Sim. Por exemplo, quanto você tem de salário, tal. Aí ele já faz a simulação de o cara aí... Sim. Você já aprende. É. Porque, gente, para vocês que estão assistindo e não têm uma ideia sobre isso, a grosso modo, você pode comprometer 30% da renda no financiamento. Então, você tem que saber o que você vai levar, porque a pessoa ela pode ter 2, 3 financiamentos acontecendo desde que não passe dos 30%. Exatamente. Então, às vezes, o corretor ele já perde aí, tem financiamento e não dá. E dá. Dá. A pessoa ela tem outra renda, então tem uma renda informal. Dá para analisar todo o caso. Então, você tendo pessoas assim, você... vende mais. Sofia, você manja, sabe? A venda são detalhes. Se você perder esses detalhes, você vai perder. Porque você não tem você não tem a segunda chance com o cliente. Não tem. Ou você mostra aquilo ali, eu sou muito assertiva já para fazer um diagnóstico. Então, Rodrigo, o que você busca? Você está buscando isso aqui? Eu preciso ser assertivo. E eu preciso mostrar a solução para você. Preciso de te entregar a chave dos seus sonhos sem entrar. Como que eu faço isso, né? Sim. Então, você tem que ter parceiros. Perfeito. Não tem jeito. Quem quer abraçar tudo não faz nada bem feito. Você tem que ter vocês, que é uma assessoria de crédito importante, um correspondente importante, porque você tá lá, tá caminhando. E aí já tem um follow-up, porque o cliente se irrita de ligar, gente, e cair num robô. Nossa. Ligar no banco, ter que ir na agência. Não dá. Se atender o robô, eu já quero... E eu uso inteligência artificial para tudo, tá? Mas é diferente. Veio um secretário IA. Não, é a Gabi, um beijo, Gabi. É que ela utiliza o mesmo número da IA, porque ela precisa checar, porque às vezes a IA dá bug, porque eu tenho 30, 40 mil cliques por dia, e às vezes dá bug. Então tem que olhar se está respondendo, se não está respondendo. Tem que ter humano. Bem, né? Sim. É o que a gente estava conversando aqui. A tecnologia, ela vem, acho que soma demais, os processos estão mais rápidos, estão mais ágeis, mas a presença de uma pessoa ali para conversar com o cliente não substitui. Sim. Talvez, Sofia, e aí eu estou fazendo uma previsão aqui, tirando da manga aqui uma previsão. Talvez, para a geração que hoje, né, o meu filho, por exemplo, que tem 10 anos, 9 anos de idade, talvez na fase dele, quando ele for financiar o imóvel dele lá na frente, o cenário seja diferente, a coisa está bem robotizada e ele vai estar super adaptado num novo modelo de sociedade. Mas hoje, a pessoa que vai financiar, não adianta você falar, você mesmo sobe os seus documentos aqui, faz o upload. O cliente não gosta dessa experiência. Olha, o cliente não gosta eu vou te falar, porque eu sou conselheira em Singapura, eu tenho coisa na Europa e tenho coisa nos Estados Unidos. Tem coisa na Ásia que é cartinha. Uau! Ainda é. Então, primeiro mundo, tá? E aí as pessoas têm uma ideia de primeiro mundo aqui, e aí você olha e fala, por quê? É segurança. Sim. Então, independente que você está num primeiro mundo, você precisa de agilidade e segurança. Sim. A pessoa ela precisa disso. Então, a gente pode otimizar muito mais os processos, como eu vejo de construção verde, ter muita otimização, mas sempre supervisionado por alguém. Ele quer ter alguém para falar assim, olha, deu errado, o que eu faço aqui? Sim. O que a gente quer, Sofia? A gente quer facilitar a vida do corretor. A gente quer vender. Ele quer que ele venda. E aí eu falo para você, deve ser caro o serviço e tal. Sabe quanto a imobiliária me paga? Nada. Sabe quanto o cliente me paga? Nada. Eu vou facilitar. Porque o crédito, quem me paga é o crédito. Sim. Ou seja, nenhum nem o outro. Eu só quero que aconteça um negócio porque eu só recebo se acontecer um negócio. Então imagina... Você quer agilidade para isso. Exatamente. Todo mundo tem seu bom interesse, que é muito bom. Aquela teoria que eu falo do win-win.
Sim. todo mundo ganha. Sim. Você ganha, o cliente ganha, a imobiliária, todo mundo vai ganhar. Então, assim, tem como dar errado? Cara, ainda tem alguém tem que mostrar para mim que pode dar errado, porque isso não consigo chegar. E aí vocês podem atender as incorporadoras para fazer isso em toda a parte de todas as entregas. Vocês podem fazer isso na imobiliária de bairros. Vocês atendem todo mundo. Atendemos. O corretor autônomo. E a gente desculpa, Lu, a gente começou na nossa cidade, São José dos Campos, já tá bem interessante. Agora a gente tá querendo expandir porque a gente tá sustentável, né? Querendo um corpo primeiro. E a gente quer expandir. E a gente dividir na maior do país, né? Eu só fazer um adendo aqui, pegar um ganchinho, porque é isso que o Rodrigo falou, sobre a gente ter o último almoço grátis que se pode dizer. Por quê? O nosso trabalho, o cliente final não paga, a imobiliária não paga. Mas muitos clientes, Sofia, me perguntam assim, mas então será... Olha a dúvida do cliente. Mas será então que eu estou pagando um juros maior por estar fazendo com você? Será que se eu for pessoalmente lá na agência, a minha gerente não consegue uma taxa menor, uma vez que não vai envolver uma assessoria? E não. A mesma taxa, exatamente a mesma taxa que o gerente consegue na agência é a taxa que nós conseguimos, porque hoje nós acessamos o simulador e o sistema de crédito imobiliário direto dos bancos. É o sistema do Bradesco, é o sistema Santander, é o sistema do Itaú, diretamente. Então, é exatamente a mesma taxa que puxaria no CPF da gerente lá dentro da agência, é a mesma que a gente acessa. Então, realmente, é um win-win que o Rodrigo falou. E para quem pensa assim, porque a pessoa sempre quer tentar em algo de ganho, né? Ninguém quer rasgar dinheiro. E aí você tem que olhar duas coisas. Você pode ir sozinho, os caminhos são outros. Sim. Porque quando você tá com uma empresa, você conhece as pessoas e a transação daquilo ali, prazo. É diferente de você ir sozinho. É muito diferente. E eu falo isso por conhecimento de causa. Sim. Pensa aí que em 11 anos, mais de 60 projetos desenvolvido, implementado, lançado, entregue. É muita coisa. E você olha e você vê por quê. A pessoa, às vezes, ela quer quebrar a cabeça e ir sozinha e não ir com uma assessoria. Quando você Paga mais caro, porque fica mais caro ela ter que ir, a pasta não tá pronta, o documento não sei o quê. E vai e volta o tempo que você não tem. O que você está falando eu acho muito legal. Nada é sozinho. Por exemplo, vou dar exemplo aqui, né? Que eu e a Lu começamos... teve uma assessoria da parte de tecnologia e tal, mas não deu. E aí ele já trabalhava comigo, né? O Renato. E aí a Lu toda preocupada, não deu certo com aquele rapaz, sei lá. E aí eu falei assim, calma. Vamos falar com o Renato? Aí ele eu juro pra você, ele mudou minha vida na internet. Tipo, eu posso falar isso abertamente pra todo mundo. Todo lugar que eu vou, eu falo. Sou super grato a ele. Aí, a Lu falou, deve ser muito caro. Falei, barato ele não é, mas vamos... tipo assim... Ai, meu Deus, meu sonho é ter uma collab do Renato feito por ele. Gente, ele tá aqui, daqui a pouco ele tem que vir aqui dar um oi para nós. Olha, eu já querendo ficar grandona na internet também. Aí a gente foi, tipo assim, aí a Lu foi e conversou com ele assim, o que eu falo? Porque ele é genial como pessoa. Ele quer mostrar o valor dele pra você um dia falar, e eu já conheci o valor dele. E aí ele veio, a gente consegue pagar isso. E ele, não, vamos lá, deixa eu fazer então primeiro e tal. Eu falei, não, vem aqui, Renato, chega aí. Você é muito bom, ele é muito inteligente, tá? Eu tô falando isso fora da curva. Aí eu falei, vem aqui. Eu falei, Lu, vamos fazer o seguinte, vamos pôr ele sócio. Porque ele é bom no que ele faz. Ele aprende, ele lê, sei lá quantos livros, sei lá. O cara é foda. E eu não quero ele trabalhando pra mim, eu quero que ele trabalhe comigo. Eu não quero ele, eu falo assim, trabalhar, responder pra mim. Eu quero que ele trabalhe comigo. Porque é um cara que merece. Aí chamamos ele. A hora que eu olhei, ele falou pra ele, não, você tá sério? Não sei o que. Eu falei assim, eu tô te chamando pra ser sócio da minha empresa, vamos? O cara aceitou, tipo, pode falar, mudou o ambiente. Os tipo insights, assim, Renato. Claro, Renato, vem aqui que eu vou Renato, falar. eu já tô querendo, já faz um negócio aí, meu Deus, que já falou, meu olho tá brilhando aqui. Dá um oi. Fala um oi. Tudo bem? Agora essa pressão aí, né? Pressão. Agora tem que fazer esse corte aí viralizar, pegar milhões.
É minha responsabilidade. É sua responsabilidade. Pega essa pressão. Parabéns, Renato. Não, O obrigado. Renato tem Não, feito eu tô- um trabalho muito bacana junto às imobiliárias, inclusive. As imobiliárias que já assumiram uma parceria com a Abra Assessoria, o Renato ele tem um cuidado, ele faz reunião, ele ajuda a imobiliária a captar lead para a própria imobiliária. Isso foi Sabe genial quanto a gente dele. Isso cobra foi para genial dele. isso? Nada, Sofia. Ele é genial, ele Olha, traz lead olha pro próprio estratégia. corretor. Para o próprio corretor. Aí a gente Já tem vi. imobiliários que Internet. fecharam parceria e tem corretores independentes de alto padrão que fecharam essa parceria com a gente. E o Renato, ele usa toda a expertise. Olha pra que isso é levantar. genial. Eu trouxe ele trouxe isso. Eu falei, que isso? Fala, Porque, Renato. gente, Isso aí é um pouco do trabalho que a gente faz no digital, né? Deixa eu pegar aqui o Sim. microfone mais perto. Bom, você vê que eu tô com duas pessoas extremamente talentosas aqui também, né? O Rodrigo é um puta de um cara aí, apresentador, comunicador bom pra caramba, estrategista. A Lu, parte técnica aí, de parte desse assunto financeiro, é um monstro, sabe? A Lu sabe tudo, vai na reunião, ela encanta os clientes, realmente. E aí agora eu tô somando com eles aí nessa parte do digital, e isso é uma das coisas que a gente tá fazendo que é bem legal mesmo, que é umas campanhas que a gente joga no Google, no Facebook, no Meta, tudo, para captar lead de acordo com o interesse do corretor, para a gente poder ajudar ele no processo de venda mesmo. Então, no início, a gente pegava o imóvel dele e trabalhava junto como campanhas e facilitação, tudo né? mais. Gestão de tráfego. E agora a gente está aprimorando essas estratégias para conseguir trazer público, assim, quem quer comprar imóvel. Então, a gente está conseguindo alcançar um público bem legal no Google, pesquisas mesmo, pessoas que vão lá e pesquisam por imóveis, e a gente consegue segmentar bem esse público e ajudar o que é o corretor grande segredo. É ter a carteira, é conseguir fazer isso que você Segmentado. faz. Isso é muito difícil. É uma das coisas. Isso é muito Isso é bacana. muito E difícil. a gente está tendo uma aproximação muito legal com os corretores, né, nossos parceiros, e ajudando eles também a crescer nas plataformas, sabe? A fazer vídeos, conteúdo deles mesmo, para eles conseguirem ter um pouco mais de relevância, conseguir ter um pouco mais de autoridade ali Que legal. nesse meio, né, para ajudar no processo de venda. Então a gente tem muito cuidado com isso, para realmente ajudar os corretores, sabe? Sim. E Tá sendo bem o seu legal. trabalho é extremamente importante, porque eu falo sempre uma coisa. Não adianta você ser muito bom se ninguém sabe que você é muito bom. Então. E você contar a história, não adianta a gente estar aqui Eu trabalhando. faço sem questão ter de quem reconhecer conta. os dois. E Eu isso faço é muito questão. bom. Parabéns. Faço questão. E Eu a faço gente questão. também trabalha com corretores aí maravilhosos, pessoas muito boas, excelentes vendedores, que às vezes falta isso. É isso. Falta Não chegar adianta. nas pessoas, A pessoa falta tá ali ter esse- trabalhando, porque o corretor ele é muito trabalhador. Porque se ele não trabalhar, ele não vende. É foda. Tá. Então, assim, é a vida dele por aquilo ali, né? Quem vive da profissão. Então, isso que você tá fazendo, assim, realmente revoluciona mesmo. Então, não sei Porque o tráfego é muito importante. E a gente tá no começo aí. A gente vai estar apresentando um negócio já. Não, vamos conversar em algum... Sofia, não, isso é legal. É legal, vai. O negócio é legal. É Você quer- legal. Não precisa estar na nossa frente, mas é legal o nosso É negócio. legal, é legal. A gente tá Legal, falando muito assim, legal. bem por cima, porque realmente é um negócio recente, como eles falaram, começou a rodar mesmo em agosto, e agora essas campanhas são desse mês, inclusive, Eu algumas falo delas. que tudo que começa em agosto é perfeito, porque eu nasci em agosto, tudo que eu faço, minhas grandes decisões em agosto. Casei Então- tudo. Ó, tanto que todos os meus livros eu lanço sempre nesse período. Eu lancei o meu Que agora legal. meu segundo de 40 anos em agosto, por conta disso. Eu acho sempre o início pra mim, sabe? De boas empresas. E você falou, a hora que a gente chegou, eu vou cobrar, que eu quero receber esse livro. Sim, Ele falou, sim, de ele falou do presente. elevador. Eu trouxe pra vocês, de presente, Legal. sim. Vou ler com certeza. Não, mas que prazer, Renata. E a gente vai conversar já. Pode vou querer mandar um pra ele, corte. porque ele leu 1050 páginas em 3 dias. Ele mandou. Referenciado. Pode mandar, Zé. Ele vai ler seu livro. Não, eu quero... E gosto da opinião, porque eu sou uma leitora assídua mesmo. Eu também gosto de ler legal. muito, eu leio bastante. Que Valeu, legal. Sofia, é um prazerzão estar aqui. O prazer é todo meu. Eu adorei. Eu já quero... Gente, eu vou já pedir aqui pro Renato se comprometer, já pra fazer um rios, pra fazer uma colar. Essas coisas assim. Quer deixar uma pessoa feliz que trabalha com isso? Você fazer um videozinho, né? Você manda um negócio assim, isso daí é o maior presente na vida de alguém pra você Não, quando eu postar. entrevisto em um programa, gente muito grande. Eu falo, não vai aceitar collab. Aí vai o Renato e faz o negócio. Esse Claro que aceita. Não, mas cara, porque o dele, O ele dele fica é muito muito bom, eu inteligente. vejo. Aí os caras aceitam. Eu falei, nossa, aceitou, Renato. Eu falei que você quer aceitar? Eu falei, aceitou. Claro, poxa, que legal, que legal. E pro corretor, como que ele faz para encontrar vocês?
para entrar em contato, para falar assim, poxa, eu quero vocês como parceiros, né, de negócio. O que que eles... qual que é o caminho? Pela rede social? Isso. Hoje a gente tem ali a nossa rede social e tem o site e também o Instagram, que o pessoal gosta bastante. Então, o nosso Instagram é o @abraassessoria. Vai ser tudo junto, né? Vai ficar 2 As ali. @abraassessoria. E o nosso site também, www.abraassessoria.com.br. E a pessoa, né, o corretor que está no mercado, precisa entender o que precisa de uma parceria estratégica, como você falou, você pode contar com a Abra Assessoria para amplificar a sua voz no mercado, para amplificar suas vendas em 2025. Até fazendo um gancho aqui, falam, né, que 2025 é um ano desafiador, e em alguns aspectos pode ser, mas eu acredito que escondido em cada desafio tem uma semente grande de oportunidade. E pode falar, Lu, nesses momentos de desafio, sobressai quem sabe fazer. Exatamente. Então, se você está assistindo agora e não se sente preparado, estude, esteja perto de quem sabe. Sim. Porque uma conta dessa para você fazer para um cliente que às vezes está com medo da taxa de juros e acha alto, se ele souber comprar com uma boa assessoria, com o dinheiro dele aplicado, você mostrar para ele que faz sentido, E faz sentido. você tem um argumento, porque dados, números não leva a desaforo. Então, se você sabe fazer essa conta, você não perde venda. E você mostrar, né? Dados. Então, dá pra Não é gente assunto trabalhar. de vendedor, entendeu? Sim. Porque ninguém gosta de... Isso aqui é bom por quê? Eu sempre falo isso assim, bem corretor, fala, nossa, isso aqui meu produto é muito bom. Tá, é muito bom por quê? Elenca pra mim 5 coisas. É o melhor por quê? Porque tudo é muito bom, né? Você vai lá, olha, é lindo. Tá, mas e... Então, você tem que saber argumentar. Quando você tem uma assessoria dessa, com um número, não dá, você não perde essa venda. Exatamente. Um dos corretores que tem hoje parceria com a gente, a nossa relação começou exatamente assim. Eu tinha um cliente que eu dava consultoria, assessoria de investimentos, e esse cliente estava querendo comprar um imóvel, mas justamente estava com receio, momento Brasil, aquela coisa que sempre tem isso. Quando que o país não tá em crise? Quando vai ter, né? Não Quando é? vai ter, né? E aí... Gente, é nesses momentos que tem grandes oportunidades. E aí, eu conversei com o cliente e falei, olha, mostrei para ele, olha, faz todo sentido, inclusive hoje sua carteira, se você entrar com financiamento para comprar esse imóvel que você deseja, a sua própria carteira paga tranquilamente o valor da parcela. Mostrei, e o meu cliente foi e falou para o corretor, olha, vou fechar, estou mais tranquilo, porque conversei com a minha assessora de investimentos, e ela orientou assim, o corretor falou, puxa, que legal, quero conhecer essa pessoa, porque eu preciso de alguém assim para me ajudar justamente nesse caso. O que é legal, como a gente tá bem no começo, assim, o que é legal, que a gente tá abraçando, por exemplo, você, uma corretora acabou de vender o imóvel da Luciane lá, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, sei lá, vendeu. Muitas vezes, a Luciane, às vezes não quer comprar outro imóvel, quer investir. Sim. E aí ela vem. Então, pra gente ser o seu corretor e orientar alguém que vai orientar ela a fazer com o dinheiro. Vai comprar uma outra casa, vai financiar, vai investir metade. Faz sentido. Exatamente. Você deixa o seu cliente muito seguro. E é isso que a gente tá fazendo, né? Então, muitas vezes. Tem um olhar 360. 360. Né? E pro cara. O corretor falou, cara, eu tenho segurança aí. O que você vai fazer agora? Quero comprar outra casa, tal. Você vai fazer o que? Financiar? Não sei. Aí passa aqui que a gente direciona, se vai investir, porque assim, você pegar hoje, dando exemplo aqui, né? Você pega uma taxa legal e vamos lá, Selic, legal, aumentou, então aí você pega 1 milhão aí em CDB hoje, tá dando, vai, 13, 14, 15 mil reais. Aí, por exemplo, em vez de eu colocar o dinheiro todo, vamos financiar, sei lá... Porque você paga. 2 milhões do apartamento, eu tenho os 2 milhões, mas pega 1 milhão, ele se paga, cara. Sim. E num momento desse é importante. Sim. É lá na frente, você não sabe o dia de amanhã, a tecnologia, você ganha mais dinheiro, você vai e quita. Sim. Mas você tem um conforto... Dinheiro fazendo dinheiro. Mas assim, o mais legal, você tem um dinheiro dentro da sua casa. Por exemplo, tem 1 milhão na conta. Sim. Tá investindo, tem 1 milhão. Amanhã aparece um negócio, você não sabe essa tecnologia, você sabe que muda toda hora. 1 milhão ali, na conta. Então, isso é muito inteligente fazer hoje. Então, ainda mais com as taxas. E sabendo, eu atuo muito no mercado americano, você sabe que é difícil comprarem à vista lá fora. Porque o americano faz dinheiro com dinheiro. Com dinheiro do banco. Sim, sim. Então, ele pega ali, refinancia, vai. E a mesma coisa quando você tem um conhecimento de produto. Vou até falar aqui, não sei se ela vai gostar, mas daí a gente malha numa academia legal, né? Sim. Então ali tem bastante empresário, você sabe, né, Sofia? Sim, bastante gente importante ali.
E eu, faz 1 ano e pouco eu tô lá. Eu tô conhecendo muita gente importante. Até fechei até publicidade com gente lá que me conheceu ali. Legal. Mas sabe o que eles mais falam pra mim? Os caras que mais têm dinheiro, milionários, não sei o que, sabe o que eles falam? Que eles não usam o dinheiro do bolso. Todos eles. Eles fazem dinheiro com dinheiro, Com dinheiro, do dinheiro do E banco. eu fiquei impressionado. Isso é uma Isso sim é padrão. Ô, Sofia, caras milionários. Quem tem muito. Tem muito. Quem não, tem os caras muito, milionários ali, eu pergunto... eu só dei 20%. Como é que você não comprou? Não vale a pena, o banco trabalha para mim. Eu falei, que isso? Porque você não pode mobilizar. Exato. E aí que vem toda a frente, e eu gosto muito da parte de educação para orientar isso, porque aí fica, às vezes, o mercado financeiro falando uma coisa que num corte não dá pra gente explicar, e a pessoa pega uma fatia de uma história tão longa, de um filme, para você explicar isso para a pessoa e falar, mas você tem que saber fazer conta. Você tem que saber fazer o seu dinheiro trabalhar. E você tem que ter pessoas aliadas a isso. Se você não sabe, eu falo assim, eu não sei tudo. Mas eu tenho o telefone de quem sabe de algo que eu não souber. Exatamente. Entendeu? Sim. Eu tenho que ter o telefone de alguém que é muito bom em algo que eu não sou muito boa. Porque eu vou ligar e vou falar assim, Rodrigo, como que tá essa taxa, Lu? Como que tá essa taxa? Porque eu tô aqui com um cliente assim. Eu não respiro isso todo dia de taxa. Sim. Muda. Agora, se você tiver, Sofia, eu preciso comprar isso em tal lugar, vocês vão ligar para mim. Eu respiro isso todo dia. Então, quando você tem a pessoa que vive isso todo dia, muda completamente a visão de negócio. Imagina você senta com alguém que realmente sabe tecnicamente. Cara, você vai sair dali muito seguro do que você vai fazer. A escolha é tua. É sua. Mas pelo menos você sabe. Você sabe. E outra, hoje os clientes, eles estão muito mais qualificados. Muito. A tecnologia, a pandemia fez essa conscientização. Acelerou um processo, entenderem mais. Então, se você tá lá, você fala uma besteira, às vezes eu tô lá, a pessoa fala, Sofia, quanto tá a taxa hoje da Caixa? Você dá uma pesquisada, mas você fala assim, olha, mas eu tenho uma pessoa que faz isso todos os dias, deixa eu ver como que tá sendo praticado no mercado. É diferente. Eu sempre falo que é a cabeça das pessoas, né? Quando eu uso um exemplo assim, quando afunda um barco, não é a água que tá em volta, é a água que tá dentro. É a mesma coisa na nossa cabeça. O que nos afunda é o que está dentro da nossa cabeça, não o que está externamente. Então, pensa o que você vai fazer. Pensa, estuda, pelo menos usa isso a seu favor. O que afunda a gente não é o externo, é o que está dentro da gente, as decisões erradas. Exatamente. E eu comparo muito com o barco. Entendeu? E faz todo sentido. Pensando, inclusive, nesse ano. E aí eu até direciono essa fala para algum corretor que está preocupado, às vezes desanimado. Poxa, o mercado, peguei agora uma fase do mercado, Selic mais alta, será que vai desaquecer? E falando até disso, né, no final, em dezembro, a gente fez uma reunião de alinhamento para 2025 da empresa, né? E eu fui trazendo um pouco dos índices. Olha, gente, a gente precisa ficar atento nisso. Não numa visão pessimista, né? Mas, olha, a gente precisa ficar atento nisso, pensar no caixa, dessa forma. E aí o Rodrigo falou assim, Lu, beleza, mas, que se dane os índices, vamos pra frente, né, Rodrigo? Isso é do empreendedor, né? Que se dane, a gente tem que fazer toda a análise com a análise de crise e a gente tem que me ligou com a vozinha mansa, assim, antes eu falei, qual foi a palavrão? Eu falei, foda-se os índices. Ele falou, eu falei, dane-se pra ficar mais bonitinho. Foda-se os índices, vamos continuar. Vamos, e é isso. Exatamente. Assim, muitas vezes, é uma coisa que eu tenho comigo, a vida não é o que a gente conquista, é quem a gente se torna. Sim. E esse, pra mim, é o que mais vem na minha cabeça. Quem a gente se torna em cada processo. Que tenha dificuldade. Porque eu falo pra todo mundo, o desafio é transformador. É isso. Onde tem problema, tem mais dinheiro. Quem resolve o problema ganha mais dinheiro. Exatamente. Solucionadores de problema. Pode olhar as grandes soluções. Exatamente. Quem mudou de vida foi quem resolveu. Então, nessa parte de correspondência, tendo mais agilidade, resolvendo mais problema, tem mais dinheiro. Que a vida é uma jornada, não um acontecimento. Sim. É uma jornada. Não um acontecimento do momento. Agora, é uma jornada. Calma. Exatamente. Não acontecimento. Sim. Então, eu até direciono a minha fala agora para alguém que, assim como eu, estava lá fazendo conta e tudo. Como diz o Rodrigo, dane-se isso daí. Pensa nas estratégias, nas oportunidades que você vai encontrar no mercado, porque tem oportunidade em todo e qualquer cenário. Então, até acho que você falou isso no seu podcast, não sei se essa semana ou semana passada, você falou sobre aproveitar as oportunidades dos investidores, por exemplo. Sim. Porque se você tem, de repente, uma
dificuldade ali no cliente final, você vai ter, por exemplo, mais pessoas alugando. Se tem mais pessoas alugando, você vai ter mais clientes interessados, clientes investidores interessados em comprar para alugar. Sim. Então, sempre vão haver oportunidades no mercado. Eu sempre falo que sempre tá bom para alguém. Sempre tá bom Sempre pra tá bom pra alguém. Exato. Então tem que ser você. Como que fica bom para mim? Para quem tá bom? E foi assim que eu comecei a investir lá fora. Então, quando as pessoas vêm falar, pô, o dólar e tal, meus clientes que investem em dólar, eu falei, só reclama de dólar quem não ganha em dólar. O dólar tá alto aqui no Brasil. Então, são pontos, tá ruim para quem? E aí a gente olha uma situação e você se obriga a olhar como que eu posso fazer isso uma oportunidade. Então, agora... tô preocupado com taxa. Existem várias formas de você aprender a lidar num desafio, mas você tem que ser bom, você tem que estudar, você tem que estar aliado com os melhores. Exatamente. Né? Então, Se preparar. Se preparar, ter parcerias estratégicas. E eu acho que a Abra Assessoria representa exatamente isso, Sofia. Uma parceria estratégica para imobiliárias e corretores que querem melhorar a sua performance de vendas e entregar uma experiência de qualidade para esse cliente final. É exatamente isso que a gente representa. Trazendo agilidade, trazendo transparência, sabe? Trazendo empatia para o cliente que está ali naquele processo, que talvez é o primeiro e o último que ele vai fazer na vida. Então, ele não entende. A gente precisa lidar com o emocional do cliente, que às vezes está angustiado. O cliente fica ansioso. Claro. Então, a gente precisa estar ali. Eu trabalho com isso. Toda vez que eu compro, parece que é um negócio. Eu já quero... E eu sei os prazos. Você imagina quem não trabalha com isso Quem não todo dia. trabalha. Exatamente. É importante. Antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta pra você. Uau, eu já ia falar, estamos nos minutos finais, Rodrigo já ia falar. E ele já vem... No Café com Mousse, eu pergunto tem uma pergunta que eu gosto de fazer. Quem você é, sem dizer o que faz? Eu sou apaixonada e obstinada por tudo que é de construção. Tudo que é de construção. Olhar como você consegue estabelecer vidas, mudar vidas, porque... Bacana. Sim, porque eu vejo que da forma como eu cresço com os tijolos, né? Você tem tanta vida ali dentro. Então, eu sou apaixonada por isso. Legal. Mas é difícil a sua pergunta, meu Deus. Mas eu amo construção. E não é só na parte, assim, é de vida mesmo. Porque eu vejo o quanto que uma fundação a gente tem que ali fazer. Às vezes ninguém tá vendo nada. E a gente tá trabalhando tanto. E você tá construindo o prédio para baixo, para estruturar. Quando as pessoas começam a ver o bonito, já passou muita coisa. E isso é na nossa vida, sabe? Então, eu gosto de olhar e fazer muito esse paralelo. Porque quando eu mudei de área, tudo é um desafio. E aí as pessoas olhavam e falavam, pô, área imobiliária? Nossa, com uma cara feia, né? Sei. Você tem pós, tem mestrado, você tem doutorado. Você está rasgando seu diploma. Eu ouvi muito isso. E quando você acredita... Desculpa, eu respeito. O machismo você deve ter sofrido. Muito! Eu tô falando direto mesmo, porque tem. Muito, tem. Tem, muito. Tem muito. E brincadeirinha. Hoje menos, porque as pessoas elas se inibem um pouco mais. Mas é um mercado majoritariamente masculino. E tá tão enraizado que às vezes a pessoa nem percebe o que ela tá fazendo, sabia? Exatamente. Eu já passei por muita coisa que a pessoa sabia, sim, mas muita coisa não. E eu sempre falo isso direcionado agora para as mulheres. Não olha o que fazem com você, se preocupa em como você se reage a isso. Porque foi como eu peguei toda a minha energia para seguir. Porque eu poderia pegar muita coisa que eu ouvi, aquilo me minar, ser um câncer e me parar. Eu falo para as pessoas, tenta entender as suas sensações nos momentos difíceis para que um dia você possa dominá-las. Sim. Porque aquilo que te domina, aquilo que te irrita, te domina. Então, às vezes, uma coisa está te irritando muito, por quê? Né? Mas muito bom. E para encerrar, eu queria que vocês dessem as considerações finais, a mensagem do coração, aonde encontra vocês, rede social, fica à vontade, gente. Meu nome é Rodrigo Mussi, né? Tá nas redes sociais, tem todas as plataformas aí. Sou apresentador, hoje empreendedor com muito orgulho. Gostaria muito, muito, muito de crescer, fazer network. E igual você falou que gosta muito de fazer diferença, impactar a vida das pessoas, porque a casa própria realmente é um sonho das pessoas, de famílias, né? Então, eu posso dizer por mim que antes de Big Brother, morava de aluguel, eu tinha um sonho de ter casa própria. Eu sei quanto é difícil, eu sei que não é fácil, mas eu sei que hoje, com conhecimento, dá. Então... use a gente, né? Use bastante a gente, né, Lu? Sim, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. É isso. E Lu?
Eu sou a Luciane Prado, quero demais agradecer esse tempo que a gente teve aqui. Para mim, é realmente especial te conhecer assim, tete a tete. Ai, é um reminho. Gente, eu não imagino, sabia? Assim, às vezes a pessoa fala assim... não? Eu sou uma dente. Gente, o Rodrigo me mandou mensagem dela no Instagram. Eu falei, é sério? Você tá mandando uma mensagem pra mim? Tipo, nossa, eu tô me sentindo muito famosa. Eu respondi isso no Instagram. Tipo, ótimo, você me conhece? De verdade. As pessoas te conhecem. Eu fiquei super feliz. Só uma adenda aqui, pode continuar. Não, porque é verdade. É às vezes verdade. você tá ali... E não tem essa ideia, Dimensão, porque, né? Porque eu tô ali, sabe? Às vezes eu falo, nossa, né? Coisa mais chata, assim, pra pessoa olhar isso de mercado imobiliário. Às vezes eu falo isso pra minha equipe, falo, explicar sobre incorporação, né? Será que alguém gosta disso? Porque eu sou apaixonada. Então, quando alguém vem e fala isso pra mim, eu fico muito feliz mesmo, porque parece que é uma... Pô, você tá no caminho certo. Sim, ó, vou falar bem assim, eu tava almoçando na Bodytech um dia, que eles vêm de outra cidade, a São José, de Ribeirão. Toda semana eu tô lá saindo da academia, eles vão lá pra almoçar comigo. Aí ela falou, nossa, Sofia, acho que malha aqui e tal. E uma visão de admiração que eu achei muito legal. Que legal. Aí eu falei assim, não, eu sei quem é. Falei, vou aqui falar com ela então. Aí eu vou lá e falar assim, adicionei. Sim. E a Sofia é super simpática e joguei algo pra você. Pô, minha sócia é muito... E é fã mesmo, de falar de várias coisas de você, de assistir suas coisas. E ela falou assim, cara... Eu falei, nossa, ela me respondeu. Eu falei, nossa, te respondeu. E aí a gente ficou ensaiando como chamar você pra almoçar, pra apresentar. Ficamos ensaiando. Eu falei, eu não sei como falar pra ela, pra almoçar. Gente, então aí, eu comendo ovo, batata doce de manhã lá na academia, é isso. Foi, e eu até falei pra ele, olha, ela gosta de pilotar avião, não sei o quê, vamos chamar ela pra visitar a Embraer com a gente. Porque ele deu uma palestra lá pro pessoal da Embraer tem pouco tempo e tudo. Eu adoro, sou Quem apaixonada. sabe a gente consegue, né? Porque é um São José, né? Aí veio a papo dele conversar podcast. Perfeito, gente. Eu sempre falo assim, muito mais válido que o que você está fazendo, mas sim com quem. Sim. Então, às vezes, a gente tá aqui numa sinergia que a gente pode ali comer uma coxinha. Eu sou muito essa pessoa. Real. Que legal, obrigado. Então Obrigado é isso, mesmo. para falar com a gente, repetindo aí, a nossa rede social é @abraassessoria. E eu estou aqui de coração aberto, quero realmente ser um parceiro, um apoio para que muitas pessoas expandam, cresçam e possam ganhar muito dinheiro em 2025 e para frente. Para terminar aqui, pro corretor, Sofia, dá uma chance só para nós. A gente só quer uma chance. É isso. Só quer uma chance. A gente precisa mais do que uma chance. Sim, e é isso, né? O corretor, ele tem essa chance, né? Nesse ano, esteja aliado com eles. Acho que isso é muito importante. Eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigado, Sofia. Quero agradecer a Abra, acho que vocês estão fazendo um trabalho brilhante mesmo. E vamos conversar. E para você, conheça o trabalho, indique, porque vai fazer a diferença na sua venda. E cada venda, ela é muito importante. Sempre falo assim, a venda... Sofia, qual foi a sua venda mais importante? Todas. Uau. Porque cada uma impactou de uma forma. Então, não é o maior número em VGV, porque cada pessoa, ela é muito importante. Então, você tem que tratar ela, assim, com um atendimento de alto luxo. Gente, estou extremamente honrada. Muito, muito obrigada. A gente vai ter que gravar outro para falar mais sobre investimento. Já vou deixar aqui o convite para o Renato também. Temos que falar de rede social, Renato. Um super abraço. E, pessoal... Sigam aqui essas feras, siga também a empresa de investimento, de assessoria, porque vai fazer diferença na sua venda. Muito, muito obrigado e até a próxima.